Seja bem-vindo, doutor Rogério. Tudo bem? Tudo bom, Kátia? Vamos falar de um assunto tão sério, gente. Não dá pra gente brincar quando o assunto é saúde, mas principalmente quando a gente pode usar a prevenção a nosso favor, né? Exatamente. Quando a gente fala em excesso de peso, faz mal em qualquer fase da vida, mas é mais prejudicial mesmo com a criança que ainda está com a ossatura meio sendo na verdade, assim, preparada? quando a gente vê, né, o excesso de peso na criança, né, a gente se preocupa com o crescimento, mas na verdade tem coisas muito mais profundas, né? Você tem a criança obesa, você tem uma tendência a ter diabetes, ter problemas hepáticos, né? Aí você começa com uma musculatura que acaba não sendo desenvolvida para aquele corpo, né? Você tem uma musculatura mais fraca, e aí você tem dores, e aí quanto mais dores, menos a criança quer se mexer. E é engraçado que você cria um ciclo negativo. Essas crianças, elas não se mexem porque estão obesas, aí estão obesas e não se mexem, e é difícil o tratamento. Vamos começar com os nossos mitos e verdades. Tem muitas perguntas também, ó. Excesso de peso causa deformidade nos pés? Não. Não causa deformidade? Não causa deformidade. Porque a gente acaba vendo, é mais comum a gente ver no obeso, mas quando no movimento de consultório que a gente vê, é que essas deformidades aparecem no obeso, no magro. O que acontece é que muitas vezes esse tipo de deformidade a gente já vê num pouco mais paciente acima dos 40, 50 anos, onde já existe um peso maior. Mas não é por muito tempo. Mas isto não é causado pelo excesso de peso. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo? O corpo se adapta ao nosso peso e não possui limite de sustentação. Isso é absurdo, né? Absurdo. É absurdo, né? A sobrecarga, a gente vê esses obesos, obesidade mórbida, os pacientes chegam a não conseguir se movimentar. Porque como eles não fazem atividade física, a musculatura tende a ficar menos desenvolvida, a hipotrofia, e aí eles acabam não se mexendo, não se movimentando, então este limite vai diminuindo e o peso vai aumentando e as pessoas vão ficando paradas. Olha, a gente tem o exemplo da mama aqui. Há 4 meses atrás, ela andava só de muleta. Quase 30 quilos a menos, nem a muleta ela está usando mais. Exatamente. Levanta, se movimenta com muito mais facilidade, menos dores, quer dizer... A gente percebe a diferença fisicamente, muitas vezes, mas a gente não se dá conta o quanto que a mobilidade da pessoa passa a ser outra. É assim, né? O movimento é vida. Aquilo que não se mexe não está vivendo. Tá legal, né? Então você precisa se movimentar, criar condições para essa pessoa poder se movimentar. E assim só emagrecendo, né? O que acontece é que na ortopedia, muitas vezes a gente vê uma situação contrária. Às vezes você tem um problema ortopédico, pede para o paciente se movimentar, mas ele não consegue se movimentar por causa da dor, e aí você é obrigado a intervir, às vezes até cirurgicamente, para tratar aquela dor, para colocar o paciente para se movimentar. Acaba sendo o oposto do que a gente imagina, Exatamente. Né? Antigamente, a gente tinha esse conceito, assim, primeiro antes de mexer, né, até cirurgicamente numa coluna, no quadril, no joelho, a gente pedia para o paciente emagrecer. O conceito mudou, exatamente o contrário. Hoje a gente intervém antes para o paciente se mexer mais rápido. Vamos para mais uma pergunta que chegou, ó. Agora, da Marta Gaia. Ganhei alguns quilinhos e minhas costas começaram a doer. Isso é normal? Perfeitamente normal. O que acontece? Ela ganhou alguns quilinhos, pode ser que ela tenha diminuído a atividade física. Aí você tem 2 fatores, o peso e a diminuição da atividade física. Você tem uma atrofia, uma hipotrofia na musculatura, sobrecarrega a parte articular, a parte óssea e o paciente tem dor. E muda o eixo, né, de equilíbrio, né? O eixo de equilíbrio. Quando o obeso, né, normalmente você tem um desvio para frente da linha de força do organismo. Agora, cá entre nós, começa a reparar como a postura da pessoa é outra quando está fazendo atividade física também. Exatamente. Né? Quando você começa a trabalhar a musculatura segura você para ficar na postura correta. Exatamente. Né? A gente já tem uma tendência a dobrar o corpo para frente pela própria postura humana, né? E quando você está com excesso de peso, você dobra mais o corpo para frente, sua musculatura da região dorsal, ela está menos desenvolvida. Então, precisa trabalhar isso para melhorar a postura. Então, tem que procurar um médico, tá, Marta? Direitinho para ver, porque muitas vezes você fala, será que são poucos quilinhos? Isso vai interferir? Se a pessoa já tinha um problema, viram muito, né? Então, existe uma tendência assim, se os poucos quilinhos forem 1 quilo por ano, em 10 anos essa pessoa está 10 quilos mais gorda. Então, isso faz uma diferença tremenda. Um beijo para você, viu, Marta? Vamos ver mais uma? Dúvida da Verônica Sabrina. Depois da minha 2ª gestação, tive um aumento de peso significativo e comecei a ter fortes dores na sola dos pés, principalmente na hora de acordar. É normal acontecer isso? É normal acontecer, exatamente por causa do excesso de peso. O pé está reclamando.
Porque e daqui a pouco as outras articulações vão começar a reclamar. Joelho, quadril, a coluna principalmente. Então, o pé é o primeiro que acaba sentindo isso. Então, precisa emagrecer. Depois da gestação, por alterações hormonais, às vezes a mulher se descuida mesmo e acaba ganhando um peso a mais, precisa voltar ao que era antes. Agora, que principalmente na hora de acordar, a gente tende a pensar que a dor no pé surge mais depois de um dia de trabalho, que você se movimentou tanto. Você fala, não, acordando deve ser outra coisa, né? Porque eu fiquei deitado o tempo inteiro. Então, mas o que acontece é o seguinte, quando você está deitado, você pode ter um inchaço, um edema naquela articulação. E quando você pisa, por aquilo não estar se movimentando, você sente dor. Até aquele edema, aquele inchaço se acomodar, você sente dor. Olha, procura um médico também, tá, Verônica? Vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo qual é? Vai pergunta? Pode ser, Tutu. Põe a pergunta. Mariana Leão. O uso de salto alto somado com excesso de peso pode piorar as dores nos joelhos? Não diria o salto alto, né? As pessoas gostam de culpar o salto alto. O salto alto em excesso realmente traz problema. Mas o excesso de peso é o que é o problema, né? Então é isso. E volta aquele binômio, né? Excesso de peso e falta de atividade física. Isso gera dor. Agora, quem tem tem gordinho que é um gordinho equilibrado. Sim. Ele é inteiro gordinho. Tem gente que é gordinha, mas tem aquela barriga muito maior. Esse excesso de gordura abdominal, fora todos os males que a gente sabe já que pode causar, pode trazer também nesse desequilíbrio um prejuízo maior para a coluna? O que a gente vê é o seguinte, né? O gordinho equilibrado, né? A gordinha equilibrada, elas muitas vezes são pacientes que praticam atividade física, pessoas que praticam atividade física e não conseguem emagrecer. Porque continuam comendo uma dieta errada ou, enfim, algum outro tipo de problema. Mas eles praticam atividade física. Então, eles são equilibrados, realmente. São pessoas que, entre aspas, vivem bem. O obeso, né, que tem aquela barriga grande, obesidade mórbida, tem aquele acúmulo de gordura marrom no abdômen, né, que a gente fala, esse é o mais complicado. São pessoas que não se mexem, que têm a tendência a ter um desgaste articular muito maior e é onde a gente tem os maiores problemas. E daí tem que ter mais atenção. Exatamente. Né? Vamos ver um mito e verdade? Ó, o próximo, os músculos são os motores do nosso organismo. Isso é uma verdade. E protege os ossos também, né? Sim, as articulações? Na verdade, quando a gente tem uma musculatura bem desenvolvida, ela é dividida, a carga do corpo é dividida entre as articulações e o músculo. Quando você não tem músculo, você sobrecarrega muito as articulações e daí dá dor. Daí tanta gente dizer que tem problema nos joelhos, né? Sim, exatamente, né? O joelho, o quadril, né? Não se fala tanto do quadril, mas o quadril é a sede onde tem o maior número de cirurgias, de prótese, artroplastia do quadril, por causa de desgaste. E esse desgaste vem justamente disso, quer dizer, daquela musculatura que não está fortalecida e sobrecarrega, né, o osso. Muitas vezes vem disso mesmo. Você tem um desgaste naquela articulação, é um obeso ou uma obesa e você é obrigado a substituir toda aquela superfície articular. E aí a gente também não se dá conta de uma coisa, densitometria óssea é um exame tão importante para a gente fazer, para saber como que está, né, se você está com seus ossos porosos, com osteopenia, que é o início de osteoporose, né, doutor Rogério? Isso é extremamente importante, né, principalmente para as mulheres, né, porque aí vem uma outra coisa junto, né, o obeso, ele tem uma alteração hormonal. Então, ele tem uma tendência maior a ter osteoporose. E o que facilita, muitas vezes, a osteoporose, o primeiro sinal da osteoporose é uma fratura. São fraturas muito graves. Fratura no quadril é igual a uma cirurgia. Fratura na coluna, muitas vezes, a gente tem que operar. Então, é muito importante esse cuidado. A obesidade, como nós já falamos várias vezes, é um problema grave. É, problema sério. Vamos para uma pergunta agora, ó. Vamos ver a próxima? Kátia Regina. Problemas do nervo ciático também estão relacionados com quem está acima do peso? Sim, você pode ter, quando você tem acima do peso, você vai ter um desgaste na coluna, né? Desgasta o disco, esse disco ele diminui a altura e pode levar a um pensamento de uma das raízes que formam o nervo ciático. E aí a pessoa sente muitas vezes uma dor, não só no ciático, mas em outros órgãos, né? O que a gente vê é o seguinte, o paciente tem dor nas costas, cada quadro tem que ser diferenciado. O paciente tem dor nas costas e tem uma dor irradiada para a perna e às vezes até para a coluna, na coluna cervical dói o braço. E aí acha que é outra coisa e não problema de coluna, exatamente, né? Procura um médico, tá, Kátia? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Inchaço nas pernas prejudica os pés. Normalmente são coisas que acontecem juntas, né? Precisa descobrir a causa do inchaço, né? Então pode ser por próprio excesso de peso, pode ser um problema vascular, pode ser um problema cardiológico. O inchaço precisa ser pesquisado a causa. Não é normal você, fim de tarde, estar com as pernas inchadas. Pacientes que ficam muito tempo em pé, mulheres que usam muito salto alto, a gente acaba vendo isso com uma frequência maior, né? Mas não é normal, algum problema tem, precisa ser investigado.
E só um médico, viu, gente? Não é para sair tomando chazinho para desinchar. Isso aqui é diurético, vou me encher de um remedinho natural diurético. Porque o que é natural pode fazer mal, dependendo do que a gente tem também, né? O problema dos remédios naturais, né, quando não bem indicados, é que você pode estar mascarando um quadro mais grave. Acha que está curado e não está, né? Exatamente. Vamos para mais um? Vamos ver qual é o próximo? O esporão só pode ser tratado com a cirurgia. É exatamente o contrário. Hoje, raramente, extremamente raro, a cirurgia de esporão de calcânio. E o que é o esporão? Na verdade, o esporão, vamos chegar até um pouquinho mais perto, que o esporão, ele é consequência de uma fascite plantar. Então, quando a gente pega a carne, a gente tem aquela capa branca na carne. A gente tem uma aqui no pé, nessa região. E às vezes, por um excesso de peso, o pé vai descendo, então vai esticando essa face e aí ela puxa uma pontinha óssea e faz isso no pé. Só que isso vai acontecer no pé, no tornozelo, no quadril, no joelho. Isso é um bico de papagaio no pé. E no pé é chamado de esporão. Então, a cirurgia não é o único tratamento? Não, né? Na verdade, assim, poucas vezes, eu tenho 26 anos de formado, eu acho que fiz umas 3, 4 cirurgias de esporão de calcânio. Isso é quase que desprezível, esse número. Mas a pessoa tem que emagrecer também para evitar o aparecimento de outros problemas, né? Fundamental. E o esporão não é causa da dor, ele é consequência de um processo inflamatório. O corpo mostrando que alguma coisa não está legal, né? Exatamente. Vamos para uma pergunta que surgiu aqui, ó, vamos ver de quem é. Márcio Salles, minha mãe está com dificuldade de mobilidade, pois está de cama devido à hérnia de disco e obesidade. Existe algum tipo de exercício que ela possa fazer? É complicado a gente falar, né, do paciente que não está no consultório. Bom, falando em linhas gerais, é o seguinte: precisa ver quanto tempo o paciente está com dor, que tipo de tratamento já foi indicado. Existem alguns casos de hérnia de disco, o paciente tem uma dor tão importante que está indicado tratamento cirúrgico. Então você precisa operar para poder colocar esse paciente para movimentar. A atividade física para esse tipo de paciente precisa tomar cuidado, porque às vezes você machuca mais o paciente. Então precisa ser avaliado por médico, ver qual é o melhor tipo de conduta a ser adotada e fazer. Às vezes o paciente é obeso, né, e se acha que está contraindicado a cirurgia, não, na verdade é aí que está indicado a cirurgia, para poder reabilitar o paciente mais rápido. Agora, nem sempre, quando a gente tem dores, ficar de cama é o melhor. Você já falou isso aqui várias vezes, né? Às vezes a movimentação ajuda a pessoa a eliminar a dor. Isso a gente vê assim, né? Muito comum, né? Pacientes que assim, eles às vezes se sentem pior deitado do que se movimentando. Então, qual a orientação para o paciente? Faça o que não te dá dor. E aí, viu, Márcio, leve sua mãe a um médico, um ortopedista, para saber direitinho, exatamente, né? Como é que vai ser tratado. E esquece anti-inflamatório por conta própria, porque as pessoas adoram anti-inflamatório. Exatamente. Isso também acaba mascarando a história toda. Vamos ver mais um? Vamos ver o próximo, qual é? Conforme vamos envelhecendo e ganhando peso, a massa muscular diminui. É uma verdade. Isso é por causa da própria alteração hormonal, né? Nas mulheres, nos homens acontece isso. Então, o que a gente indica? Sempre estar procurando médico. Às vezes, fazer a reposição hormonal está indicada, né? E aqui nós não estamos falando naquele hormônio de academia. É com o tratamento médico. Então, você pode repor isso e fazendo atividade física, você acaba controlando. Então, isso hoje é uma coisa que se controla muito bem. No futuro vai se controlar melhor ainda, né? Já esses correntes de tratamentos hormonais por médicos, não são as chamadas bombas, entre aspas, mas isso é uma verdade. Você, à medida que ganha peso, perde um pouco de massa muscular. Se a gente reparar, principalmente as mulheres que não fazem reposição hormonal, já estão lá nos seus 60 anos, as pernas começam a ficar super fininhas e o acúmulo de gordura abdominal muito grande. Então fica meio desproporcional. Você vê a foto dessa mulher antes e o corpo era completamente diferente. Exatamente. Né? A mulher, quando entra na menopausa, precisa tomar cuidado com isso, né? Porque muda tudo, muda a vida dela. Então, vai depender, cada caso é um caso, mas a reposição hormonal ajuda muito a mulher, né? E tem que se tirar esse mito, né? Não vou fazer reposição hormonal. Não, vai fazer, procura um médico especialista, ele vai fazer o que é para ser feito de melhor. E tem que ser individualizado, gente. Generalizar não dá certo, principalmente quando o assunto é saúde, né? Exatamente. Vamos ver mais um? Vamos ver o próximo qual é? A artrite tem cura, mas a artrose não. O que é artrite e o que é artrose? Então, na verdade, é isso mesmo. A artrite, muitas vezes, não tem nada a ver com artrose, né? A artrite é um processo inflamatório da articulação, ponto. Pode ser causada por quê? Pode ser causada por artrose, pode ser causada por doenças reumatológicas, pode ser causada por uma infecção na articulação. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que existe esta relação. O paciente com dor, vai lá, faz um raio-x, está cheio de artrose e você tem uma artrite. A artrite, com medicação, você muitas vezes trata. A artrose, não.
A artrose é aquela que já vai deformando os dedos então, também, a artrose, num estágio inicial, você só tem o processo inflamatório, né? E você tem a formação do bico de papagaio. O bico de papagaio é o início da artrose que tem. E depois... Ele vai dobrando, né? Mas os pés é uma das coisas que a gente vê. Mas volta a lembrar, isso acontece na coluna, no quadril, que é onde é o maior problema, e nos joelhos, que também vão entortando. Pode não ter cura artrose, mas a gente pode ter uma qualidade de vida muito maior desde que você tenha o diagnóstico desde o início, né? Então, o que a gente costuma fazer? Atividade física para o paciente ganhar mobilidade. Isso é fundamental. Perda de peso, parar com cigarro. Muitas vezes as pessoas que têm artrose são pessoas que ainda têm o hábito de fumar, né? Então, isso você diminui. Então, com a atividade física você consegue melhorar. E aí, quando é necessário a cirurgia, esses pacientes que fazem atividade física têm uma recuperação muito mais rápida do que o sedentário. Ai, que bom. Bom, sedentarismo não dá, né? Não. Em idade nenhuma, né? Em idade nenhuma. Vamos ver mais um? Próximo qual é? Lourdes, quem tem condromalácia pode usar salto? O que é condromalácia? Bom, a condromalácia é o seguinte, é um amolecimento da articulação, da superfície articular. Então, isso acontece muito em mulheres, né? Por causa de um aumento da pressão da patela, do joelho contra o fêmur. Então, isso é um amolecimento da articulação. Na verdade, o tratamento disso a gente trata com alongamentos, também com atividade física, e em alguns casos é necessário até o tratamento cirúrgico. Não existe relação do salto alto com a condromalácia. Vou te falar, o salto alto é um mito, né? Várias pessoas tentaram destruir o salto alto e às vezes a gente defende, não é que nós estamos defendendo, é que não é tudo isso que todo mundo fala. O excesso faz mal. Vilão, né? Não é. Eu volto, né, como eu já falei aqui, a rasteirinha faz mais mal do que o salto alto. O ideal seria que a gente usasse um saltinho do que dos 3 dedinhos, 3 centímetros, cada paciente, né, cada mulher vai se adaptar. O homem normalmente não tem esse tipo de problema, porque é um salto mais ou menos padrão e acaba se adaptando, né, com isso. A mulher tem essa variação, mas assim, a rasteirinha é um problema. Principalmente porque a gente tende a ter um impacto muito maior. O impacto é muito maior, não tem amortecimento, né? A musculatura fica muito esticada, você entende? O pé fica muito esticado, então você acaba tendo dor, acaba tendo um tipo de problema. Então é assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não precisa botar um salto enorme, mas também um saltinho funciona. Vamos ver mais um? Vamos ver o próximo, qual é? Amanda, o aumento de peso impacta com o aparecimento de varizes? Pode impactar, porque o que acontece é o seguinte, as pernas vão ganhando massa muscular, o coração vai trabalhando demais, você acaba tendo uma insuficiência vascular e pode aparecer. É que normalmente essas coisas aparecem todas juntas. O excesso de peso, né, mais comum em mulheres, nesse caso, vai aparecer numa fase da faixa etária que vai tendo alterações hormonais, alterações vasculares e elas vão aparecer. Então, são coisas que a gente acaba vendo junto. Se você procurar uma relação direta, às vezes não existe, mas são coisas que a gente acaba vindo junto. Não sabe o que é a causa e o que é a consequência, exatamente, né? Exatamente. Onde tudo começou. Porque a gente sabe que excesso de peso não faz bem mesmo. Não, isso... Seja para as varizes, para o coração, para os ossos, para nada. E sedentarismo também, né? Exatamente. Vamos ver mais uma? A próxima, da Ana Lúcia Batista. Quebrei o tornozelo e ainda sinto muita dor e sinto uma queimação no osso. Isso é normal? É normal. Tornozelo, a gente costuma assim, né? Às vezes chega o paciente no consultório, doutor, meu tornozelo está inchado. Quanto tempo vai ficar inchado? Provavelmente pro resto da vida. Porque quando ele torce, a gente vê edemas de tornozelo, assim, que se permanecem por anos e anos e aquilo você não consegue tirar. É uma região muito estreita, onde você tem vasos passando por ali e ali você pode ter um edema mesmo, uma coisa residual que causa uma fragilidade no tornozelo. Não é problema. O inchaço em si, por si só, desde que não seja muito grande, não é problema, né? A dor da fratura, às vezes a gente tem fraturas que lesam estruturas nervosas que às vezes ficam doentes durante anos, sabe? Até a gente conseguir, apesar da fratura bem tratada, a dor ainda demora para passar. E essa queimação no osso? Sente o osso não, queimar? Na verdade, não é o osso que ela sente queimar, né? Que a dor, né? Ela corre na estrutura nervosa, no caminhozinho, no fiozinho, junto com o estímulo de temperatura. Então, quando você tem uma alteração, a gente chama de térmico-dolorosa, porque eles estão correndo junto, é a mesma fibra. Então, se tem uma lesão de pode dar uma sensação de queimação. Na verdade, a queimação a gente fala que é uma dor em queimação. Tem gente que diz, gente que já teve fraturas, eu nunca quebrei nada, então não posso dizer isso. Mas tem gente que tem fratura e fala assim, eu sei que o tempo vai mudar, porque onde eu tive a fratura começa a doer. Isso é verdade? Muito. E não é só fraturas, né? A gente vê, assim, quem tem cirurgias abdominais, tudo. Já cheguei a ter no consultório pacientes que fizeram cirurgias de implantes de prótese de mama e que tem uma queimação na cicatriz quando vai chover. Gente...
O que a gente acha, estranho, né? Isso não é comprovado, né? O que tem gente tentando comprovar é o seguinte, que a gente tem receptores de pressão na pele da gente. Então, quando você tem uma alteração da pressão barométrica, o organismo sente naquele lugar, como está mais sensível, ele acaba captando isso. Principalmente nesse tempo seco que está, né, que as terminações nervosas ficam mais ativas, você acaba fazendo isso. Mas veja, isso que eu estou te falando ainda não foi comprovado. Não é comprovado pela ciência, só na prática de vida. Mas na prática isso existe, isso com certeza existe. Podemos fazer um teste, porque hoje eu estava assistindo o Bom Dia São Paulo, e eles falaram que na quinta-feira vai esfriar, vai cair 10 graus. Então, uma mudança brusca assim, a gente consegue perceber isso com mais facilidade, né, doutor Rogério? Você viu também? Olha, vou passar o site do doutor Rogério Vidal, que é ortopedista, querendo saber dos contatos dele, ou então ler algumas matérias que ele tem bem legais lá. Acesse www.rogeriovidal.com.br. Claro que o doutor Rogério Vidal volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fique à vontade. Obrigada, viu? Bom trabalho para você e obrigado pelas dicas de sempre.